Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 9. Polígonos inscritos. Divisão de circunferência. Traçados. Circunferência. Circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos que ficam ou estão a uma mesma distância de um único ponto chamado centro. Observe o exemplo. Veja uma circunferência com alguns elementos e eu coloquei uma lupa. Essa lupa aí está mostrando que a circunferência é formada por pontinhos e esses pontinhos todos ele ficam a mesma distância de um ponto chamado centro. Vejamos alguns elementos da circunferência. Os básicos, os mais usados. Observe. Raio e diâmetro. Ultimamente o pessoal usa muito falar em raio e diâmetro. São os elementos mais básicos, além de ter outros. Mas para nós, vamos, por enquanto, utilizar esses dois, raio e diâmetro. Ok? Então, circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos que ficam ou que estão à mesma distância de um único ponto chamado centro. Eu sempre repito as questões, a definição de cada assunto, para que o aluno não esqueça, ok? Está aí a nossa circunferência, com o raio, com o diâmetro, e o círculo, um exemplo abaixo. O que é que vem a ser o círculo? O círculo é uma figura geométrica formada pela circunferência, por essa linha preta circular, e toda a sua parte interna. Observe, círculo é uma figura geométrica formada por todos os pontos da circunferência, mais sua parte interna. Ok? Circunferência. Polígonos inscritos, aplicando métodos de Arquimedes. Quem foi Arquimedes? Arquimedes foi um físico matemático que nasceu em Siracura, na Sicília, em 287 anos antes de Cristo, e foi educado em Alexandria, no Egito. Consagrou-se na matemática, mas, como Euclides, se destacou mesmo foi na geometria plana. Observe alguns exemplos. O triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono. Esse assunto, polígonos inscritos, já vimos na aula 5, ok? Vamos desenhar, vamos traçar essas figuras passo a passo a seguir. Vejamos. Circunferência. Dados as circunferências de raios iguais a 3,7 cm, dividir em 2 e 3 partes de medidas iguais. Passo a passo, observe. O que é que ele quer dizer? Eu vou dividir a primeira circunferência em 2 partes iguais e a segunda em 3 partes iguais. Como fazer? Bom, para dividir em 2 partes iguais é simples. Traço o meu diâmetro. Diâmetro é um segmento de reta que vai de um ponto a outro extremo da circunferência, passando pelo centro. Esse diâmetro pode estar no sentido horizontal, inclinado ou vertical, qualquer posição. Saiu de um ponto, passou pelo centro, foi para o ponto oposto, é o nosso diâmetro. É também chamado, apelidado, da maior corda da circunferência, ok? Então já dividi a circunferência em 2 partes iguais, em 2 semicircunferências, certo? Na segunda circunferência, eu vou dividir em 3 partes de medidas iguais. Vou traçar um diâmetro para me auxiliar, com a linha um pouco mais fina, ok? Determinei o ponto 1, 2, certo? Agora vou centrar o compasso no ponto 2, abertura 2, 0. Vou traçar um arco, cortando a circunferência em mais 2 pontos. Observe, ponto 3 e ponto 4, ou seja, centrei o compasso no ponto 2, abertura 2, 0, cortei a circunferência no ponto 3 e no ponto 4, certo? Agora eu vou ligar os pontos, tem que ligar, né? Senão não traça polígonos inscritos. Ponto 1 ao ponto 4, ponto 4. Observe que quando ele ligou o ponto 1 ao ponto 4, ele botou L igual a 3, quer dizer, a medida do lado da figura de 3 partes é essa aí.
do 1 ao 4. Então eu vou ligar agora o ponto 4 ao ponto 3 e vou ligar o ponto 3 ao ponto 1. Bom, está aí a circunferência dividida em 3 partes de medidas iguais. Então, um triângulo inscrito dentro da circunferência, ok? Vamos a seguir. Circunferência. Dados as circunferências de raios iguais a 3,7 cm, dividir em 4 e 5 partes de medidas iguais. Passo a passo. Exemplo. Observe que ele colocou aí duas circunferências. Na primeira, vamos dividir em 4 partes de medidas iguais. E a segunda, vamos dividir em 5 partes de medidas iguais. Como fazer? A primeira, traço o meu diâmetro. Tá aí, dividir em 2 partes de medidas iguais. Tiro a mediatriz desse primeiro diâmetro, a metade do ponto 1 até o 2. Então, estou traçando aí uma figura já conhecida por todos nós. Mediatriz, aula 3. No momento que você traça a mediatriz, que é um segmento perpendicular sobre o outro, você dividiu em 4 partes de medidas iguais. Eu vou ligar o ponto 3 ao 2, que vai me dar a medida do lado, tá certo? L4. Significa que os outros 3 lados vão ter que ter essa mesma medida de L4. Vou ligar o ponto 2 ao ponto 4, 4 ao 1 e 1 ao 3. Pronto, está aí o meu polígono escrito de 4 partes iguais. É dividir em 4 partes iguais. Agora eu vou dividir a outra circunferência em 5 partes. Eu já sei dividir em 4, então eu vou adiantar essa parte. Divido a circunferência em 4 partes. Diâmetro 1, 2, diâmetro 3, 4. Pronto. Quando eu tracei esses dois diâmetros, eu determinei automaticamente 4 raios. 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 4. 4 raios. Eu vou escolher um raio desse qualquer e vou dividir no meio. Tirar a mediatriz também. Pode ser o raio 1, 0, pode ser o raio 3, 0, pode ser o raio 2, 0, pode ser o raio 4, 0. De preferência, 1, 0 é para ficar mais fácil a visualização. Então eu vou dividir o segmento 1, 0, que é um raio, claro. Abertura passando do meio. Pronto. Tirei a mediatriz do segmento 1, 0, ou seja, a mediatriz do raio 1, 0. No caso, o raio ele é um segmento também, certo? Vou centrar o compasso, a ponta seca no ponto M, abertura M3, e vou traçar um arco cortando o primeiro diâmetro, o diâmetro 1, 2, observe, no ponto 5. Então eu tracei um arco, abertura M3, cortando o primeiro diâmetro 1, 2 no ponto 5. E achei o ponto 5. Quando eu ligar o ponto 3 ao ponto 5, eu tenho aí L5. O que é que ele quer dizer L5? Eu vou pegar essa medida do L5 e vou cortar essa circunferência em 5 partes de medidas iguais. Eu posso começar de qualquer ponto, mas para ficar arrumadinho eu vou começar do ponto 3. Então, abertura 3, 5, eu corto um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e 5 lados. Observe. Um pouco rápido, mas observe, do 3 até o 6 é a mesma medida do 3 até o 5. Do 6 até o 7 é a mesma medida. Do 7 até o 8, a mesma medida. Do 8 até o 9, a mesma medida. E do 9 até o 3. Agora vamos ligar os pontos. Lá, 3 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 3. Então eu tenho o meu pentágono regular perfeito. Então, um pentágono inscrito, ou seja, dentro da circunferência, ok? Perfeitamente. Vamos adiante. Circunferência. Dados as circunferências de raios iguais a 3,7 cm. Dividir em 6 e 7 partes de medidas iguais. Passo a passo. Existem vários métodos e processos de divisão de circunferência. Nós estamos usando o mais fácil, que é o de Arquimedes. Como fazer? Bom, já sabemos que o raio é igual ao lado quando você divide uma circunferência em 6 partes, certo? Então a medida do 0 até o A, que é o raio dessa primeira circunferência, essa mesma medida é o mesmo tamanho dos lados. Então eu vou começar a dividir essa primeira circunferência logo aí em 6 partes. Eu posso começar a partir de centrar a ponta seca no ponto A, cortar para cima, eu posso cortar para baixo, eu posso criar um ponto. O que é que eu quero dizer? Eu vou pegar a medida do 0A, vou marcar um ponto qualquer na circunferência. Olha lá, ponto 1. Cria um ponto ali.
E vou pegar essa medida de 0 a e vou cortar essa circunferência em 6 partes. 6 unidades dessas iguais. Observe. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então tem 6 unidades iguais. 6 unidades iguais a esse raio 0A, que é a mesma coisa do lado. Vou ligar o ponto 1 ao ponto 2, vai me dar a medida correta. 2 ao 3, 3 ao 4, 4 ao 5, 5 ao 6 e 6 ao 1. Pronto. Está aí o meu hexágono perfeito. Eu dividi a circunferência em 6 partes de medidas iguais. Polígono escrito perfeito. Hexágono. Bom, agora eu vou dividir essa mesma circunferência ao lado em 7 partes de medidas iguais. Como fazer? Pronto. Traçar o meu diâmetro no sentido vertical, ao me auxiliar, achei o ponto 1, 2, e vou traçar um arco igual naquele processo de divisão de 3 partes iguais. Ou seja, centro compasso no ponto 2, abertura 2, 0 e traço um arco. Vai me dar mais 2 pontos, observe, 3 e 4. Esse arco é aquele mesmo processo de divisão de 3 partes iguais. Depois eu liguei o ponto 3 ao ponto 4. Quando eu liguei o 3 ao 4, eu achei o ponto 5 no meio do caminho. Esse espaço de 3 até o 5, está em vermelho, ele é a medida do lado de 7 partes, ou seja, L7. Eu vou pegar essa medida, abertura do compasso 3 até o ponto 5, vou centrar o compasso no ponto 1 e vou dividir essa circunferência em 7 partes iguais, ok? Então, abertura do compasso 3, 5, centro no ponto 1 e vou marcar 7 unidades. Fazer um pouco rápido, mas a gente já sabe o que está fazendo. Pronto, então já marquei do 1 até o 6, 6 até o 7, 7 até o 8, 8 até o 9, 9 até o 10, 10 até o 11, 11 até o 1. Agora eu vou ligar os pontos 1 ao 6, certo? 6 ao 7, 7 ao 8, 8 ao 9, 9 ao 10, 10 ao 11, 11 ao 1. Então eu dividi a circunferência em 7 partes medidas perfeitamente iguais. Ou seja, o heptágono inscrito. Já fizemos agora o hexágono antes, e agora estamos fazendo um heptágono inscrito, ok? Vamos adiante. Circunferência. Dados as circunferências de raios iguais a 3,7 centímetros, dividir em 8 e 10 partes de medidas iguais. Então, na primeira circunferência eu vou dividir em 8 partes de medidas iguais e na segunda eu vou dividir em 10 partes de medidas iguais. Por que eu pulei do 8 para o 10 e deixei o 9 reservado? Porque eu preciso de um espaço maior para dividir em 9 partes iguais, ok? Como dividir a primeira em 8 partes? Traço o meu diâmetro no sentido horizontal. Achei o ponto 1, 2. Tiro a mediatriz desse primeiro diâmetro. Observe. Já vimos essa questão. Pronto. Quando você dividiu aí, traçou a mediatriz, você dividiu essa circunferência em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tirar a bissetriz dos 4 ângulos. Eu posso tirar de 1, prolongar essa bissetriz e vai me dar automaticamente a bissetriz posterior. Então eu vou tirar a bissetriz do ângulo 203. Observe. Pronto. Quando eu tracei essa primeira bissetriz, eu já achei a bissetriz de baixo, do ângulo 401. Agora eu vou tirar a bissetriz do ângulo 103. Já comecei lá em cima na letra D, tá vendo? Quando eu ligar o ponto D ao ponto 0, eu tenho aí a segunda bissetriz. Achei o ponto 8 cá embaixo. Então, automaticamente, eu já dividi aí em 8 partes de medidas iguais. Então, quem sabe dividir a circunferência em 2 partes, sabe em 4, sabe 8, sabe 16, tranquilamente. Quem sabe dividir em 3, sabe 3, sabe 6, sabe 12. Quem sabe dividir a circunferência em 4, sabe 4, sabe 8, sabe 16, sabe 32. Então vamos adiante. Vou ligar o ponto 3 ao ponto 5, que vai me dar a medida do lado do octógono. Observe. Olha lá. Lado 8. Então todos os 8 lados tem que ter essa medida. Vou ligar o 5 ao 2, o 2 ao 8, o 8 ao 4, 4 ao 6, 6 ao 1, 1 ao 7 e 7 ao 3. Está o meu octógono perfeito, inscrito na circunferência, ou seja, inserido dentro da circunferência. A figura ao lado eu vou dividir em 10 partes. Então eu aplico todo aquele processo de divisão de 5 partes, já visto anteriormente.
Como dividir em 5 partes? A mesma coisa. Diâmetro no sentido horizontal, diâmetro no sentido vertical, divido um raio ao meio, acho o ponto médio, centro compasso no ponto médio, abertura 3, faço um arco. Bom, se você ligar o ponto 3 até o ponto 5, eu tenho aí a medida do lado de 5 partes. Mas só que eu quero dividir em 10. Ou eu pego essa medida do 3 ao 5, tiro a mediatriz, ou então eu pego e ligo o ponto 0 ao ponto 5. Esse espaçozinho, esse segmento do 0 até o 5 é o L10. O que é que ele quer dizer? Você pega a abertura do compasso do ponto 0 até o 5 e sai cortando essa circunferência em 10 partes. Ok? Então a abertura 0, 5, a partir do ponto 3, para ficar arrumadinho, eu vou cortar essa circunferência em 10 partes. Observe. Eu estou cortando aí, viu? Olhando direitinho. Então do 3 ao 6, 6 ao 7, 7 ao 8, 8 ao 9, 9 ao 10, que coincidiu com o ponto 4, 10 ao 11, 11 ao 12, 12 ao 13, 13 ao 14, 14 ao 3. Agora eu vou ligar o ponto 3 ao 6, 6 ao 7, tá vendo? Você tem que ligar os pontos, senão não traça o polígono escrito. Tá aí o nosso polígono, o decágono, dividir a circunferência em 10 partes de medidas iguais. Perfeitamente, ok? Circunferência. Para encerrar, eu vou dividir uma circunferência só em 9 partes iguais. Dado a circunferência de raio igual a 3,7 também, dividir em 9 partes de medidas iguais, passo a passo. Como fazer? Primeiro eu vou traçar um diâmetro no sentido horizontal, um pouco prolongado, por isso que eu pedi mais espaço. E vou traçar o diâmetro no sentido vertical, tirando a mediatriz de 1, 2. Observe. Tirei a mediatriz, então dividi em 4 partes. Não é a nossa proposta agora, certo? Só que depois que você divide em 4 partes, eu tenho um ponto 1, 2, 3 e 4. E o ponto 0 central. Eu vou traçar 3 arcos. Primeiro arco, abertura 3 até o 0. Para a direita, corto para cima no ponto 5. Ou seja, ponta seca no ponto 3. Abertura 3, 0. Traço um arco para a direita e corto a circunferência no ponto 5. Olha lá, ponto 5. Tracei o primeiro arco. Ponta seca no ponto 3. Abre até o ponto 0. Traça para a direita e corta a circunferência no ponto 5. Ok? Segundo arco, ponta seca no ponto 4, abertura 4 até o ponto 5 e traço um arco cortando o diâmetro horizontal, observe, no ponto 6. Repetindo, ponta seca no ponto 4, abertura do ponto 4 até o ponto 5, corto para baixo e acho o ponto 6 no diâmetro horizontal, ok? Para encerrar eu tenho mais um arco para traçar. Ponta seca no ponto 6, abertura até o ponto 3, traço um arco cortando para baixo no diâmetro horizontal no ponto 7. Observe. Ponta seca repetindo, ponta seca no ponto 6, abertura 6, 3, traço um arco para baixo e determino o ponto 7. Esse espaço do 1 até o 7 vai me dar a medida do lado do eneágono, figura de 9 partes. Observe aí, L9. Então eu vou pegar essa medida de 1 até o 7 e vou cortar a circunferência em 9 partes de medidas iguais. Posso começar do 3 ali para ficar bonitinho. Então vamos para lá, ponta seca no ponto 3, com abertura 1,7. E vou cortar lá, pega a medida de 1,7, centro compasso no ponto 3 e vou cortar 9 unidades. Observe aí, 8, 9, 10. Isso é uma numeração na sequência, viu pessoal? Pronto. Agora eu vou ligar o ponto 3 ao ponto 8, 8 até o 9, ao 10, 10 ao 11, 11 ao 12, 12 ao 13, 13 ao 14, 14 ao 15, 15 ao 3. Então eu dividi a circunferência de raio 3,7 centímetros em 9 partes de medidas iguais, ou seja, tracei um eneágono inscrito nessa circunferência, ok? Essa numeração tem que ser seguida rigorosamente para haver um entendimento melhor no fim, ok? Espero que tenha gostado de minha aula, conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!